Bom dia a todos, meu nome é Raquel Toledo, sou estudante de Direito da instituição Dr. Juiz de Fora Centro. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso bate-papo. Antes de iniciar o nosso trabalho, gostaria de informar os integrantes do grupo. O nosso grupo é composto por André Rodrigues, Isadora Barbosa, Paloma Ponce, Mariana Salgado, Raquel Toledo e Felipe Pantaleão. É um prazer estar aqui com vocês. Para que esse bate-papo flua de uma maneira assim interessante a todos e que vocês fiquem integrados com o nosso assunto, gostaria de fazer uma breve apresentação. O tema tratado é mapa de conflitos. O que seria um mapa de conflitos? Mapa de conflitos, ele tem uma natureza conceitual e política dos conflitos. Ele não tem o objetivo somente de listar os territórios que possuem injustiças ambientais, impactos ambientais. Ele vem com o objetivo de dar vozes àquelas pessoas discriminadas, não ouvidas pelas mídias, esquecidas pela instituição. E agora, a partir desse breve iniciozinho, eu gostaria de convidar o nosso excelentíssimo professor Guilherme Madeira Martins, doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e atuante na área de Ciências Sociais Aplicadas, sendo grande especialista em Direito Constitucional, a participar conosco. Bom dia, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Gostaria que o senhor passasse para nós a sua ilustre opinião. A primeira questão: o mapa de conflitos serve como um instrumento para o debate sobre os conflitos ambientais e seus impactos sobre a saúde e as políticas públicas, indo ao encontro da cidadania e lutas sociais. Em sua opinião, quais os maiores motivos para os conflitos ambientais no Brasil? Os maiores motivos, difícil responder. É até difícil conceitualmente, né? Quais seriam os maiores motivos, né? Se referem a quê? Quando a gente pega hoje no Brasil, os maiores motivos de conflitos ambientais são extração de minério, desmatamento e conflito por terra. Mas aí você pode perguntar, mas por que esses atos causam os conflitos, né? Por que surgem conflitos desses atos? E aí os motivos também são infinitos, né? Capitalismo, ganância, falta de empatia, uma dificuldade psicológica que nós temos de ter dificuldade de enxergar os danos a longo prazo, ineficiência do Estado, falta de fiscalização, ausência de lei adequada, por aí vai, né? Os fatores são enormes, né? O que mostra, né, a complexidade do assunto. Difícil falar os maiores motivos, podemos listar vários. Obrigada. Agora, na segunda questão, professor, a iniciativa de se discutir dois temas de alta relevância, conflitos ambientais e saúde, com questões de ordem pública, representa um importante avanço. A potencialidade e o limite do papel do Estado diante de conflitos ambientais, em sua opinião, já começam a ser observados de quais pontos? As potencialidades e os limites do Estado. Pergunta difícil também. Já que você pediu minha opinião, para dar opinião, não é? Exatamente. Então eu vou me permitir alguma liberdade. Eu li um livro que saiu no Brasil no mês passado, chamado Maneiras de Ser: Animais, Plantas, Máquinas, em busca de uma inteligência planetária. Esse é o título do livro. E o autor é um escritor e um artista inglês chamado James Bridle, B-R-I-D-L-E. E ele mostra no livro uma realidade que eu pelo menos desconhecia, para mim era desconhecida, que são os impactos hoje causados no meio ambiente pela inteligência artificial. E ele começa o livro falando de uma viagem que ele fez na Grécia, e aí que ele está andando numa floresta e ele percebe na floresta um monte de estaca fincada no chão. E umas fitas de plástico meio que ligando as estacas, quase como um mapeamento do território. E ele não sabia o que era aquilo, começou a andar, e aí, andando um pouquinho, ele já começou a perceber os impactos no meio ambiente. Então, eram estradas que tinham sido abertas com tratores, tinha buracos assim, cheios de lixo, de detrito, árvores que foram derrubadas. E aí, quando ele foi pesquisar e perguntar para as outras pessoas ali o que era tudo aquilo, informaram que era o uso de inteligência artificial. Por quê? Porque desde 2012, sucessivos governos gregos têm facilitado a utilização da economia dos fósseis. E quando você pega uma empresa que vai extrair o petróleo é escasso. E aí o que essas empresas buscam, né? O que elas estão ávidas por saber? E aí buscam com o capital, né? Elas querem saber aonde é o melhor lugar para fazer a extração, aonde na crosta terrestre que eles vão perfurar, e como extrair a maior quantidade de petróleo. E hoje, o que auxilia essas empresas a ter essas duas respostas?
é a inteligência artificial. Quando eles já fazem uso de inteligência artificial, das estacas que são fincadas no solo, para ajudar a mapear aonde é o melhor lugar para perfurar e como extrair a maior quantidade de petróleo. Ou seja, o que ele quer mostrar? Que hoje não dá para você querer discutir a questão do meio ambiente, os seus diversos impactos, como na saúde, sem esquecer também o impacto que a inteligência artificial ela causa. E aí, qual é a solução que ele apresenta no livro? E aí, a minha resposta está meio enviesada, porque eu li esse livro há pouco tempo e me impactou muito. Ele apresenta uma solução que eu achei bem interessante. É o que ele chama de pensamento ecológico. E aí, não no sentido de ecologia, de vamos defender a ecologia, o meio ambiente, não nesse sentido. Quando ele fala de pensamento ecológico, ele está falando de um pensamento que é interligado. Que ecologia é isso, né? Está tudo interligado. Nós, seres humanos, não podemos esquecer também do meio ambiente, dos animais. Ele coloca, inclusive, as máquinas. Elas têm hoje esse papel também a ser desempenhado. Então, o pensamento ecológico no sentido de entender todas as interrelações. E aí não tem assim uma resposta simples, não tem um único fator, é impossível. Igual quando a gente pega uma pessoa que cometeu um ato e a gente não concorda. E aí a gente vai tentar entender por que ele agiu daquela forma. A gente tem a tendência sempre a simplificar, né? Por exemplo, é a criação, foi a criação. Ou então, são os amigos, né? Com quem ele anda. Mas a verdade é que nunca é um único fator, né? O que leva uma pessoa a agir de uma determinada forma? São inúmeros fatores, né? Você tem questão, claro, de criação, você tem amizade, você tem questão social, você tem um meio que não está inserido. Não tem sempre uma única resposta. E ele mostra como que para o meio ambiente não há uma única questão, não há uma única solução, não há um único fator. E aí uma boa forma de analisar esses problemas, ele coloca, né, talvez a melhor forma de enfrentar esses problemas, e eu tendo a achar isso interessante, é adotarmos esse pensamento ecológico. Então, assim, limites e potencialidades do Estado. Eu poderia listar alguns atos que o Estado faz, mas eu queria, na resposta, já que eu estou dando a minha opinião, eu acho que na potencialidade do Estado, onde ele pode ainda alcançar, eu acho que a nossa administração, os nossos administradores poderiam fazer um trabalho melhor se adotassem esse pensamento ecológico. Excelente, professor, obrigada. A próxima pergunta seria: uma considerável piora na qualidade de vida é o principal dano à saúde, provocado pelos conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no país. De acordo com o livro Injustiça Ambiental no Brasil, o mapa de conflitos. O senhor concorda que essas injustiças ambientais têm sido uma das principais causas de piora na saúde da população? Principal eu não sei. Não sei se seria a principal causa. Mais uma vez, né? Vários fatores, difícil a gente eleger um só. Mas uma coisa é inegável, que é um fator para a piora da saúde, isso é inegável. Se a gente pega, por exemplo, queimada, desmatamento, é claro que isso tem uma incidência na piora da saúde. São ótimos exemplos para mostrar isso. Mas um exemplo melhor ainda, poluição. Eu acho que se você pegar mesmo o maior negacionista, o maior cético em relação a questões ambientais, mudanças climáticas, eu acho que nem esse maior negacionista poderia negar o impacto da poluição na saúde. Então eu não saberia dizer se é o principal, ainda mais no quadro de saúde no Brasil, que é um quadro precário, mas inegável é um fator, e um fator importante. Obrigada. A próxima: os principais critérios utilizados para definir as áreas de conflitos ou para qual área irá entrar ou não no mapa é de fato a mobilização da população em torno dos impactos que elas estão sofrendo em seu território. Em sua opinião, a sociedade ela tem se mobilizado em relação às injustiças sofridas? Você acha que a população ela tem se mobilizado, ela tem colocado voz a isso para que entre nesse mapa de conflitos? Boa pergunta. Sim, ela tem se mobilizado. Mas na minha opinião, ainda estou na minha opinião, posso continuar? Na minha opinião, sim, tem se mobilizado. Mas ainda não da forma necessária. Acho que não da forma ainda necessária para enfrentar o tamanho desse problema. Ainda há muito que mudar, no âmbito individual, no âmbito social, coletivo, no âmbito estatal, ainda temos muito ainda que avançar. Mas para não ficar uma resposta muito pessimista também, eu acho que a gente pode apontar uma atuação muito importante, que é exatamente dessa realidade que a gente está inserido, que é da pesquisa acadêmica. Se a gente olha a pesquisa acadêmica, ela avançou muito, ela evoluiu muito. E aí, usando como parâmetro a minha história na faculdade, na minha graduação eu tive a disciplina de direito ambiental. Mas se eu comparo as discussões que eu tive lá em 2005, na faculdade, com as discussões que hoje são feitas na academia, na universidade, nas disciplinas, o debate é muito mais profundo, ele é
muito mais complexo, muito mais necessário para enfrentar esses desafios. Então a gente pega isso que está acontecendo aqui agora, uma disciplina, um projeto integrador, esse trabalho aqui da Docton, onde os alunos vão pesquisar a questão relativa ao mapa de conflitos, refletir sobre essa questão, produzir conteúdo como podcast. Isso é incomensurável. Isso é muito importante. Esse tipo de avanço vale a pena destacar. Muito obrigada, professor. Foi um grande prazer tê-lo conosco. E assim, só tenho a acrescentar ao nosso conhecimento. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Continue assim. Reconhecemos que os problemas e conflitos apresentados são complexos e exigem soluções de curto, médio e longo prazo, incluindo mudanças estruturais no sistema de produção e consumo das sociedades capitalistas modernas. As populações mais atingidas são os povos indígenas, os operários, os quilombolas e vários, entre outros tantos. Podemos citar também vários danos à saúde, como a contaminação por chumbo, a desnutrição, violência física e também agravos ambientais, desmatamento, queimada, contaminação do solo e das águas por agrotóxicos. Finalizamos, agradecemos a participação nesse nosso bate-papo, porém finalizamos sabendo que até o momento não esgotam as inúmeras situações existentes no país. Mas fica uma reflexão. Essa reflexão é de uma parcela importante nos quais as populações atingidas, os movimentos sociais e as entidades ambientalistas vêm se posicionando. E é muito importante ressaltar e considerar que o mapa de conflitos é o ponto inicial, um ponto de partida, e torne-se a partir daí um grande monitoramento das políticas públicas e um desafio para o Estado. Um excelente dia a todos, agradecemos, um grande abraço.